graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós, amém? Quão maravilhoso é o nosso Senhor. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos para que possamos ver a beleza do Senhor. E poder expressar isso do mais profundo do nosso ser. De que maravilhoso é o Senhor, lindo é o Senhor. Graças ao Senhor. Bendito seja Ele para todo sempre. Gostaria de ler com os irmãos na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, e a partir do verso 11, nos diz: E isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Vamos ter uma palavra de oração? Querido e bendito Pai, te louvamos, Senhor, pela Tua palavra escrita que o Senhor deixou para nós. Senhor, pedimos que nessa hora, por meio do Teu Espírito, sopre vida sobre nós, Senhor, através da Tua palavra. Fala, Senhor, a cada um de nós. Assim como Maria aos Teus pés, Senhor, nós temos uma expectativa nesta noite de que o Senhor tem algo a nos dizer acerca desse assunto, Senhor. Portanto, Senhor, que haja liberdade do falar do Senhor entre nós. Tira toda distração de entre nós, atrai ao nosso coração, atrai os nossos ouvidos nessa hora, Senhor. No bendito nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Irmãos, nesses dias nós fomos desafiados pela palavra do Senhor acerca de algumas verdades concernente à vinda do Senhor. E esse texto que lemos, quer dizer, ele fala exatamente sobre isso. Portanto, nós precisamos estar aos pés do Senhor, buscarmos a face do Senhor, para termos discernimento, de que hora nós estamos da noite, em que momento nós estamos vivendo, como devemos nos portar, qual é a reivindicação do Senhor, da sua igreja, neste presente momento, o que deve tomar o nosso coração, o que nós precisamos preencher o nosso tempo, a nossa vida nesses dias. Precisamos ser tocados no nosso coração acerca desse assunto, a vinda do Senhor. Precisamos ser despertados do sono, como diz o texto que lemos. Quer dizer, precisamos ter esse discernimento. As Sagradas Escrituras nos adverte que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis, fala de dias trabalhosos, de uma sociedade degradada, onde as pessoas viveriam sem fé, sem paz no mundo, sem Deus, sem esperança. Isso é a realidade contextual dos nossos dias. Por outro lado, aquilo que a igreja foi chamado a ser, naquilo que concerne ela ser sal, para evitar essa avalanche de podridão moral sobre a sociedade. Quer dizer, muitos têm falhado nesse papel do viver prático da igreja. Concernente o aspecto de sermos luz, e impedirmos que essa nuvem de trevas que cai sobre toda a sociedade. Quer dizer, muitas das vezes também não temos portado dessa maneira, não temos sido essa luz que brilha, que reflete a face, o caráter
do nosso Senhor. Por isso, esse é um tempo que nós precisamos estar aos pés do Senhor, buscar a sua face, compreender a sua mente, compreender os movimentos do Senhor, o seu mover entre nós. É um tempo de sermos ajudados pelo Senhor, a sermos despertados pelo Senhor. A igreja, ela precisa viver uma vida profética, para que ela tenha uma mensagem profética, uma mensagem que liberta, uma mensagem que é poder de Deus para a transformação, para a libertação, para a mudança de vida. Enfim, nós precisamos da realidade da vida do Senhor. E nesses dias, como nós fomos desafiados quanto a essas verdades. E esse texto que nós lemos, ele diz: isto digo conhecendo o tempo, ou seja, discernindo, esse kairós, esse presente momento, esse momento em que aquilo que Deus está realizando, quer dizer, o desejo de Deus, como diz lá no livro de Apocalipse, no capítulo 21, naquela visão que João teve acerca da igreja, quando ele diz que viu a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu. Os irmãos lembram como ela é apresentada? Diz que ela estava adornada como uma noiva para o seu esposo. Como precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós nesses dias. Isso não está falando de algo distante de nós, irmãos. Isso não está falando de algo que está lá longe, nos altos céus. Mas fala de uma realidade presente em nossas vidas como igreja do Senhor. Nós precisamos, ser essa noiva adornada. Esse trabalhar do Espírito Santo, ele precisa ser algo presente no viver da igreja. Como nós temos respondido aquilo que o Senhor tem falado a nós nesse tempo. Precisamos corresponder a esta verdade. De que a igreja é essa nova Jerusalém, que é essa cidade santa. Nós precisamos de abreviar esse tempo. Nós precisamos ser ágeis. Nós precisamos ser rápidos. Existe algo urgente naquilo que concerne a nossa reação à vontade do Senhor, como igreja do Senhor, como testemunho do Senhor nessa terra. Nós não fomos chamados para ser luz e estarmos escondidos. É isso que a Bíblia diz. Nós não fomos chamados para ser sal e não salgar. Aliás, a Bíblia diz que se nós não salgarmos, isto é, se o sal não salgar, nesse contexto, ele diz que para nada mais ele presta, a não ser pisado, para o opróbrio. Portanto, se nós não correspondermos àquilo que é a vontade de Deus, significa, que não existe valor nenhum, não existe significado nenhum, não existe propósito algum, se nós não correspondermos à vontade de Deus. Ou seja, se eu e você não temos correspondido à vontade de Deus, significa dizer que não existe propósito em nossa vida. Irmãos, isto é sério. Estamos passando os nossos dias sem nenhum propósito. Ou seja, se nós consideramos que estamos no tempo do fim, nós precisamos termos essa percepção, termos esse discernimento, como diz aqui o texto, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono, isso é, da negligência. Em que temos sido negligentes concernente à vontade do Senhor? O texto diz, que é tempo de nós despertarmos do sono dessa negligência, de sermos inertes. Precisamos reagir a esta vontade do Senhor, a esse propósito, cooperar com esse propósito, com aquilo que Deus está fazendo. Porque a nossa salvação está agora, isto é, no presente momento, mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. É impressionante
Como muitas das vezes, alguns dizem, mas eu era tão fervoroso. Como isso? Eu era tão fervoroso. Se nós agora estamos mais perto, quer dizer, se a realidade, a consumação das coisas está agora mais próximo, é isso que diz a Bíblia. Quer dizer, o nosso coração deve estar o quê? Mais ardente, mais fervoroso. Mas não, nós estamos dormindo quanto a isso. Estamos negligentes a esse chamado do Senhor. Mas que sejamos despertados nesta noite. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Ou seja, nós precisamos despir de tudo aquilo que é trevas, daquilo que é o velho homem, nos vestirmos das armas da luz, andarmos como quem está em pleno dia, na luz do Senhor. Ele diz que nós precisamos andar honestamente, como de dia, ou seja, andarmos na luz do Senhor. Que não haja trevas sobre nós, que não vivamos em farras, glutonarias, nem bebedeiras, nem desonestidades, nem dissoluções, ou seja, excessos, nem em contendas, nem inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. E não tenhais cuidado, ou seja, não façais provisões para a carne e suas concupiscências. Nós não podemos fazer provisões para aquilo que é carnalidade, mas sim nos revestir a cada dia do Senhor. Efésios, capítulo 5, verso 14, nós somos advertidos a isso, para despertarmos do sono, levantar de entre os mortos, ou seja, em meio aos mortos não é o nosso lugar. Ele diz, e Cristo resplandecerá sobre ti, quer dizer, a luz do Senhor há de resplandecer, há de brilhar em nós. Esta verdade que ele está dizendo. Existe um outro texto aqui em Eclesiastes, capítulo 8, o verso 5, que diz, quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Quer dizer, pelo fato de conhecermos, de termos o discernimento do tempo, nós saberemos o que fazer, como proceder. Irmãos, nosso coração precisa ser afetado por esta verdade. E nós precisamos ser afetados por esta mensagem do Senhor para esses últimos dias. Muitos não sentem falta do Senhor, não sentem falta de comunhão com o Senhor. Muitos não amam a sua vinda, nem sequer pensam nela. É por isso que muitos têm perdido a esperança. É por isso que muitos têm se perdido com as coisas deste mundo. Nós estamos no mundo, é legítimo que nós trabalhemos, estudemos e tantas outras coisas. Mas aonde está o nosso coração? Quer dizer, o que tem sido prioridade no nosso coração? O que tem tomado o nosso coração? O nosso coração, ele deve ser totalmente do Senhor. O nosso coração, ele deve ser consagrado totalmente ao Senhor. As nossas afeições, os nossos anseios. Negociemos, mas como se não estivéssemos negociando, é isso que a Bíblia diz. Sejamos casados, mas como se não fosse. Desenvolvemos, quer dizer, toda a nossa vida aqui neste mundo, mas como se este mundo, de fato, não pertencesse a nós. Esta mensagem do Senhor. Precisamos, quer dizer, ter esse coração cheio de esperança, concernente à vinda do Senhor. Quer dizer, quando nos reunimos diante da mesa do Senhor, nós precisamos ter esta mensagem muito clara no nosso coração.
Porque quando o Senhor, no seu contexto da ceia, Ele tocou sobre isso. Ele falou concernente à eternidade. Paulo também, quando ele escreve aos Coríntios, que toca acerca da ceia, ele também fala sobre isso. Fazer isso em memória do Senhor até que Ele venha. Nós não podemos reunir em torno da mesa do Senhor e não considerar, e não termos uma expectativa, não termos uma esperança viva concernente à vinda do Senhor. Mas ao comermos este pão, ao tomarmos esse cálice, nós precisamos tocar esta verdade, de que o nosso Senhor virá. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade, isso é uma verdade. O nosso Senhor virá para a sua igreja. Irmãos, isso tem que estar aceso dentro do nosso coração. E é interessante porque sempre que o Senhor, através da sua palavra, Ele fala acerca da sua vinda, Ele deseja uma reação nossa, uma resposta nossa. E qual é a resposta que temos dado à obra do Senhor em nossa vida? Qual tem sido a resposta que você tem dado ao Senhor acerca da obra dele em nosso viver? Por que o Senhor decidiu te salvar? Em meio a tantas pessoas, por que Ele decidiu chamar a você? Qual tem sido a sua resposta a esse chamado do Senhor? Interessante porque todas as vezes que na palavra nós lemos acerca da vinda do Senhor, há uma mensagem clara acerca de nós sairmos da comunhão com este mundo e entrarmos na realidade da vida do Senhor. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, vamos ler o verso: E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Senhor Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os santos. Ou seja, o desejo de Paulo era que pudéssemos ser confirmados, edificados, estabelecidos, termos um coração edificado sobre um sólido fundamento, para que possamos crescer, atingir a maturidade. Quer dizer, como nós padecemos disso? De falta de crescimento, de maturidade. Esse é um tempo em que o Senhor requer isso de nós. Que não sejamos meninos inconstantes, levado como ondas, levado de um lado para o outro, mas que possamos chegar à maturidade, à estatura de Cristo. Esse é o desejo do Senhor. É para isso que o Senhor tem se derramado, é para isso que o Senhor tem dado a sua palavra, o seu Espírito, para trabalhar em nós, tendo em vista isso. E Ele diz: para que sejais irrepreensíveis, ou seja, isentos de culpa, em santidade, diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Ainda que no capítulo 5 dessa mesma epístola, a partir do verso 4, Paulo nos adverte: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, ou seja, não estão vivendo mais em ignorância espiritual, ou seja, há uma palavra revelada da parte de Deus, existe luz, existe iluminação de Deus sobre vós, é isso que ele está dizendo. Quer dizer, vocês não estão ignorantes acerca dessas coisas, mas já foi dado, quer dizer, essa revelação, esse discernimento concernente a isso.
de que aquele dia, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, ou seja, aqueles que estão desapercebidos, dormem de noite. Os que se embebedam-se de noite. Ou seja, aqueles que estão em trevas. Veja que ele coloca aqui em contraste, vigiar e dormir, ser sóbrios e embebedar. Quer dizer, essa é a nossa posição, de estarmos vigilantes, de sermos sóbrios, de termos discernimento. O que significa ser vigilantes? É nós termos percepção da posição que nós estamos, da direção em que nós estamos caminhando, da nossa posição em relação ao inimigo. Irmãos, nós podemos estar dormindo, como diz o texto aqui, com o inimigo ao nosso lado. Mas não é isso que a Bíblia deseja para nós, é que nós sejamos vigilantes. É que nós saibamos a posição em que nós nos encontramos, em que direção nós estamos seguindo. Quer dizer, se estamos perto do fim, se não estamos na direção correta, irmãos, nós precisamos corrigir o rumo da nossa vida. Precisamos endireitar a nossa vida. É isso que Paulo está tentando nos dizer por meio da sua palavra aqui. Nós estamos perto do fim. Estejam apercebidos, vigilantes. E se você não tem percepção da direção que você está, levanta-te dentre os mortos, desperta do sono. Cristo, ele vai resplandecer sobre ti, ele vai trazer luz, ele vai derramar da sua palavra sobre ti. Quer dizer, existe um fluir de Deus, mas nós não podemos continuar numa direção errada, numa posição errada. Precisamos ser vigilantes. É isso que diz aqui. Quer dizer, ser sóbrio. Estamos seguros quanto à nossa posição. Estamos seguros em relação a isso? Precisamos estar seguros. Não podemos ser vacilantes. Nem um bêbado, ele é vacilante. Fica sem direção. Parece que ao invés dele caminhar, é as coisas que estão caminhando ao seu derredor. Mas a Bíblia diz que nós precisamos estar sóbrios, estarmos vigilantes. Verso 8. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Ou seja, tanto couraça como capacete nos fala que nós estamos em uma batalha espiritual. Ele fala para nós revestirmos da couraça, do amor, da fé, do amor. Quer dizer, para que tenhamos que o nosso coração, o nosso espírito guardado. Mas ele fala também para colocarmos esse capacete da esperança da salvação. Quer dizer, capacete fala exatamente de guardarmos a nossa mente. Quer dizer, como o inimigo, ele tem atacado muitas pessoas em suas mentes, deixando-as inquietas, preocupadas, ansiosas, frustradas, desanimadas. É isso. Mas o que é que o Senhor Jesus diz? Aqueles que estão ansiosos, inquietos. O Senhor Jesus, ele fala sobre as solicitudes dessa vida, que nós não devemos andar ansiosos, inquietos, por coisa alguma. Existe uma frase ali que é chave. Ele fala, não andeis inquietos com aquilo que hás de comer, com aquilo que hás de vestir. Filho, porque o vosso Pai. Essa expressão é chave. Vosso Pai.
Nós temos nos relacionado com Deus como sendo nosso Pai, na condição de filho e pai. Eu falo para vocês, Pedro Isaac não tem nenhuma preocupação lá em casa quanto que ele vai comer, quanto que ele vai vestir, quanto que ele vai calçar. Não tem. Quer dizer, essa deve ser a nossa condição diante do Senhor. Nos relacionarmos com o Senhor nessa relação de filho e pai. Saber que Deus, Ele é o nosso Pai. É Ele que tem cuidado de nós. Se nós, sendo maus, damos boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Irmãos, nós não temos motivo nenhum para estarmos ansiosos, inquietos, com coisa alguma. Mas nós temos motivo sim para estarmos aos pés do Senhor, buscando a sua face, nos relacionando com Ele, desfrutando de comunhão com Ele continuamente. Porque Ele tem cuidado de nós, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é cheio de graça, cheio de misericórdias, e as suas misericórdias não têm fim. Isto é verdade para nós como filhos desse Pai, que nos dá todas as coisas, que cuida de nós. Ele tem cuidado de nós. Nós temos motivos de nos alegrarmos em sua presença. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, através do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Que texto maravilhoso, irmãos. Ou seja, ele diz que Jesus, Ele morreu por nós, para quer que vivamos ou morramos, nós estejamos sempre com Ele. Se nós estamos vivos, vamos desfrutar do Senhor. O Senhor, Ele habita em nós, Ele está entre nós. Mas se morrermos, nós também estaremos com Ele. E nós precisamos ter essa viva esperança. Foi para isso que Ele morreu, para a nossa salvação. Mas não somente para nos livrarmos do inferno, mas para que vivamos juntamente com Ele. É isso que diz a última frase do verso 10. Vivamos juntamente com Ele. O nosso viver tem sido esse viver junto com o Senhor, esse viver unido ao Senhor. Ah, irmãos, como nós precisamos considerar o nosso relacionamento com o Senhor. Como nós precisamos considerar a nossa vida de comunhão com o Senhor. Como precisamos. E precisamos ajustar isso, irmãos, o mais breve possível. Isso tem que ser agora. O tempo se finda. Esta é a mensagem recorrente de Deus para nós. O tempo se aproxima, o dia se aproxima, o tempo se finda. Vigiais, estais alerta, vigiai e orai. Desperta do sono da negligência. Verso 11. Pelo que exortai-vos uns aos outros. Essa palavra exortar é chamar para perto e instruir. Quer dizer, esse é um papel como corpo de Cristo. Exortarmos uns aos outros, chamar para perto, instruir. Nós precisamos despertar uns aos outros concernente a esse tempo. E edificai-vos uns aos outros. Ou seja, restaurar pela edificação, estabelecer, promover o crescimento. Nessa palavra edificar nos fala exatamente disso, de crescimento, de direção, rumo àquilo que é elevado. Precisamos mutuamente exortarmos uns aos outros, edificar uns aos outros. Esse é o chamado do Senhor
nesse tempo que nós estamos vivendo. E rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor. Por quê? Porque eles são bonzinhos? Porque eles são melhor do que os outros? Não, aqui está o porquê disso. Por causa da sua obra. A questão é muito clara nesse texto. Quer dizer, por causa do encargo, por causa do peso do Senhor, tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, ou seja, aqueles insubordinados, os rebeldes. Quer dizer, é papel de cada um de nós exortarmos uns aos outros, daqueles que não reconhecem limites, daqueles que não reconhecem autoridade. Somos chamados a exortar uns aos outros. Consoleis os de pouco ânimo, ou seja, aqueles desalentados, aqueles desanimados. É papel nosso consolar uns aos outros, né? Que sejamos tomados pelo Espírito Santo nesse tempo e a exercermos aquilo que o Senhor deseja de nós, como membros uns dos outros, como os partícipes do corpo de Cristo. Ele diz: sustentais os fracos. Ou seja, seja essa coluna forte com aqueles que são fracos, né? Sermos esse suporte para aqueles que são fracos. Quer dizer, quantos querem desistir da fé? Quer dizer, para com isso nós precisamos de ser uma coluna para eles. E sejais pacientes, ou seja, perseverantes para com todos. Ou seja, não é algo que vai ser apenas uma vez que você vai ter que fazer isso. Não, mas precisamos ser perseverantes, dia após dia. Esse é o chamado do Senhor para o seu povo. Até aquele dia, como inicia o capítulo. Quer dizer, até aquele dia, nós precisamos ser perseverantes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Ou seja, o fato de vivermos esta comunhão da vida do corpo, consolando uns aos outros, sendo esse amparo uns para os outros, isso trará alegria ao nosso coração. Quer dizer, a vida prática do corpo trará alegria, trará regozijo. Talvez você fale assim: eu vou ficar muito cansado, isso vai me desgastar. Pelo contrário, irmãos, isso trará alegria, isso trará gozo. Porque a edificação da casa de Deus traz gozo, traz alegria. Se você tem estado triste, se você tem estado sem gozo, sem alegria espiritual, busque viver a palavra do Senhor. Busque viver a realidade do corpo de Cristo. E você desfrutará de um gozo que não tem fim, de um gozo inefável. Ele fala: orai sem cessar. Isso fala da nossa vida de comunhão com o Senhor, contínua, em todas as circunstâncias, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extinguais o Espírito Santo, ou seja, não venha suprimir, apagar o Espírito Santo, mas que ele tenha liberdade em nosso viver. Que o Espírito Santo seja o árbitro do nosso viver. Que ele venha aquecer o nosso coração, que ele venha inflamar o nosso coração, que venhamos ser guiados pelo Espírito, que venhamos ser conduzidos pelo Espírito, não venhamos fazer nada na carne, nada por nós mesmos.
mas sabendo, quer dizer, que o Senhor Ele está realizando algo, e através do seu Espírito é que nós somos coordenados a cooperar exatamente naquilo que Ele está fazendo, e não edificarmos nada paralelo, não fazermos nada que seja contrário à vontade do Senhor. Portanto, não extingais o Espírito. Não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende o bem. Quanto à questão do valor, quanto àquilo que é genuíno, quanto àquilo que é verdadeiro, possamos ter essa percepção. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Existe um texto que diz de toda forma do mal. Ou seja, de todo tipo daquilo que não é procedente do Senhor. Mas não somente de práticas, mas até mesmo de aparências. Que esse venha a ser o nosso coração. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ou seja, o Senhor mesmo, Ele irá cumprir essas verdades em nós. Se nós abrirmos o nosso coração para o Senhor, se nós buscarmos essa vida de comunhão com o Senhor, se nós buscarmos viver a sua palavra. Portanto, irmãos, quer dizer, toda a nossa vida cristã, ela deve ser caracterizada por esta esperança concernente à vinda do Senhor. Que tenhamos este coração, né? Tanto mais nós recebemos do Senhor concernente a este assunto, acerca, quer dizer, desse tempo presente, como diz o próprio Senhor Jesus, né, quando Ele disse, né, para nós considerarmos os dias de Noé, porque assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Fomos advertidos quanto a essas verdades, na qual nós precisamos considerar, pegarmos com mais firmeza, né, sermos vigilantes, sermos sóbrios, andarmos como filhos da luz. Que o Senhor, através do seu Espírito, Ele venha nos conduzir a isso nesses dias. Meu desejo nesta noite, tão somente, quer dizer, compartilhar uma fagulha daquilo que nós recebemos ali. É tão somente poder compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor, de uma maneira tão preciosa, falou ao nosso coração. Mas que essa seja, quer dizer, uma mensagem recorrente, né, que os nossos ouvidos possam ouvir essas palavras, quer dizer, como o soar de uma trombeta, nos despertando a cada dia, a cada instante. Né, que a nossa pátria, ela é celestial. Que nós devemos pensar nas coisas do alto, pensar naquilo que é eterno, naquilo que tem um valor eterno. Né, porque a glória do porvir, ela não pode ser comparada com as aflições passageiras deste mundo. Portanto, quer dizer, nós estamos com os pés aqui nessa terra, mas o nosso coração, ele deve estar na glória, ele deve estar nos céus. Que o Senhor possa prosseguir falando a cada um de nós, nos despertando nesses dias. Né, dias que passam tão rápido. Não sei se vocês têm tido a percepção quanto a isso. Né, como os dias passam rápido. Né, é muito rápido, nós não percebemos. Somos envolvidos em tantas coisas. E às vezes nós até falamos, não, eu quero fazer tanto para o Senhor. Né, eu quero ser um cooperador, sim, de fato. Entramos semana, passamos semana, entra semana, sai semana. E nós tão poucos, sentimos tão inúteis, mas que possamos nos render ao Senhor, né, e nos ofertar ao Senhor,
nos consagrar ao Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eis-me aqui, faça de mim um vaso de honra em tua casa. Senhor, eis-me aqui, faz de mim um servo útil naquilo que o Senhor está realizando nesse tempo.